Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos iniciar o conteúdo da nossa segunda prova, tá? Ah, então, nessa aula de hoje, nas próximas 3 aulas, nós vamos falar sobre fotossíntese, tá? É um tema um pouco mais complexo do que a gente viu na primeira parte do conteúdo, tá? Então, preciso que vocês vejam essas aulas com bastante atenção, que vocês busquem ler o material de apoio, tá? Eu coloquei aqui para vocês o capítulo 7 do livro de fisiologia que eu coloquei lá no Moodle, tá? Então, nesse capítulo 7 vocês vão ter base de leitura para essa primeira parte do conteúdo que nós vamos começar hoje, tá? Então, hoje a gente vai ver aparato fotossintético, os pigmentos e o espectro luminoso, tá? Associado com a fotossíntese. Nessa primeira parte da aula a gente vai vir até aparato fotossintético e pigmentos. Depois, na segunda parte, vamos falar sobre luz e sobre já a primeira fase da fotossíntese, que é a absorção da energia luminosa. Ok? Pois bem. Bom, então aqui vocês têm, né, a equação geral da fotossíntese, tá? Então isso trata de uma simplificação bastante generalista do processo de fotossíntese, tá? Quimicamente essa reação ela não acontece dessa forma como vocês veem aí, tá? Mas é uma representação bastante comum da gente ver nos livros, né? Que nos ajuda pelo menos a entender, né, o que acontece com as moléculas durante as reações da fotossíntese, ok? Então, durante todos os eventos da fotossíntese que a gente vai estudar, tá, nós temos a planta utilizando dióxido de carbono, que ela capta da atmosfera, água. Na presença de luz, as plantas são capazes de converter essas moléculas em uma molécula orgânica, em um açúcar, certo? Então, a cada 6 moléculas de CO2 que são incorporadas através da síntese orgânica lá no ciclo de Calvin, nós temos a formação de uma molécula de glicose, tudo bem? E nesse processo nós temos a liberação de moléculas de oxigênio, ok? É muito comum nós ouvirmos, né, ou até lermos em materiais didáticos, né, que as plantas são o pulmão do mundo, né, pelo fato de elas retirarem CO2 da atmosfera e liberarem oxigênio, ok? Esse processo realmente acontece, tá? O que tem muitas vezes de equivocado nessas informações é de que as plantas convertem o CO2 em oxigênio. Essa reação não existe dentro da fotossíntese, ok? O que as plantas fazem? Elas incorporam moléculas de CO2 dentro de uma molécula orgânica de açúcar. Então vejam aqui que o carbono e o oxigênio que estão presentes na molécula vêm do CO2, tá? E nesse processo a planta quebra moléculas de água, o hidrogênio e os elétrons da molécula de água são utilizados para a produção de açúcar e o oxigênio resultante da quebra dessa molécula, sim, é o que vai ser liberado para a atmosfera, ok? Bom, então o nosso primeiro tema da aula de hoje é o aparato fotossintético. O aparato fotossintético é toda a estrutura, né, a macro e a microestrutura que as plantas utilizam para realizar, né, as reações da fotossíntese, certo? Então, de modo geral, quem são os órgãos fotossintetizantes, ou seja, que partes da planta fazem fotossíntese? Aqui vocês veem numa planta de milho, tá? De maneira geral, todas as partes verdes da planta têm potencial para fazer fotossíntese. Por quê? Essas partes verdes indicam que há clorofila nesse tecido, tá? Considerando que a clorofila é o principal pigmento associado com a fotossíntese. Tranquilo? Então, para essa planta, vocês poderiam ter potencial de fotossíntese em colmos, bainhas, em caules de outras plantas, né? As folhas, que são o principal órgão fotossintético de plantas, ok? Elas evoluíram, né, para apresentar uma lâmina com alta superfície para absorção de energia luminosa, tá? E mesmo frutos imaturos, né, como vocês veem aqui a espiga do milho, né, esses frutos imaturos, enquanto verdes, também apresentam potencial para realizar a fotossíntese. Em algumas espécies, a fotossíntese realizada pelos frutos é extremamente importante para a sua própria formação, né, e o enchimento de sementes, tá? Aqui outros organismos que realizam fotossíntese, bactérias fotossintetizantes,
tá? Que possuem cloroplastos. E aqui também, né, tem as plantas aquáticas e também as algas verdes, né, que também realizam fotossíntese. Tudo bem? O que todos esses órgãos fotossintetizantes têm em comum, né? A fotossíntese acontece em organelas presentes nas células desses tecidos, chamadas de cloroplasto, ok? Vocês já estudaram em algum momento da vida de vocês que os cloroplastos têm uma origem através da endossimbiose, então eles eram procariotos de vida livre, tá? Que passaram a se associar então com outros organismos e hoje, né, fazem parte, né, são um componente integral e essencial, né, da estrutura das plantas, ok? O nível de interação entre esse antigo procarioto e a planta é tão grande hoje que muitos dos componentes bioquímicos que são utilizados na fotossíntese são sintetizados através da expressão gênica conjunta, né, do genoma do cloroplasto e do genoma nuclear, ok? Então, a fotossíntese, as reações da fotossíntese ocorrem dentro dos cloroplastos, a organela associada com a fotossíntese. Onde os cloroplastos estão? Então, na maioria das células desses tecidos fotossintetizantes. Tá? Aqui nós temos então a estrutura do cloroplasto. Tá? O cloroplasto é formado por uma grande rede de membranas organizadas no sentido de absorver e transformar a energia luminosa, né, para ser utilizada nas reações de síntese orgânica, certo? Então nós temos aqui a membrana externa do cloroplasto, tá? E no interior do cloroplasto nós temos os chamados tilacoides. Tá? Os tilacoides são uma grande rede de membranas, eles vão se formando a partir de invaginações da membrana externa, então ela vai se dobrando para dentro, se dobrando até formar essa grande rede de membranas que vocês veem aqui, ó, tá? E toda essa rede de membranas está conectada entre si, certo? Então o funcionamento é bastante dinâmico desse microambiente aqui, né, dentro do cloroplasto, certo? Cada um desses tilacoides que vocês veem aqui, ó, ele tem um formato parecido com o de uma moeda, né? Mas ele tem um espaço interno, tá? Então, ou seja, ele é oco, como vocês podem ver aqui, tá? Tem uma matriz líquida no seu interior, tá? E aí tem eles vão se organizando, né, de maneira empilhada, como eu vou mostrar na sequência para vocês. Essa membrana do tilacoide, ela tem uma grande quantidade de proteínas associadas e aqui nessa membrana também nós vamos encontrar os pigmentos fotossintéticos. Bom, aqui vocês têm, né, uma ilustração de um cloroplasto típico de planta C3, tá? As plantas C3 representam a grande maioria das plantas superiores, ok? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês então o que são as plantas C4, tá? Esse cloroplasto da planta C3 ele vai estar presente, né, nas células de todo o mesofilo foliar, então é representado aqui do lado para vocês. Nós chamamos o mesofilo, né, pela combinação, né, das células do parênquima palissádico e lacunoso, né? Então tudo isso pode ser considerado a grosso modo como mesofilo, ok? Todos esses pontinhos verdes que vocês veem aqui são cloroplastos. Então uma célula ativa ela possui uma grande quantidade de cloroplastos. E vocês vão ver ainda num olhar mais detalhado aqui, né, as duas células guarda do estômago também com seus cloroplastos, ok? Como que esse cloroplasto de planta C3 se organiza? Aqui vocês veem então os tilacoides empilhados, certo? As pilhas de tilacoides ligadas por uma rede de membranas, como vocês viram no esquema do slide anterior, tá? Nós chamamos, a grosso modo, né, uma pilha de tilacoides organizadas, chamamos de grânum, certo? Ou a porção granular, né, o grana, vem o termo mais próximo, né, pela região onde tem empilhamento de tilacoides, e a lamela, né, que tem a mesma estrutura de membranas, mas que faz a ligação, né, a conexão entre as diferentes pilhas de tilacoides, diferentes grânulos, tudo bem?
Aqui vocês veem também, né, a matriz onde os tilacoides estão embebidos. Essa matriz líquida se chama estroma, certo? Então, os cloroplastos estão embebidos numa matriz que é o citoplasma, tá? Na sua porção interna, nós temos uma matriz líquida chamada de estroma, certo? No estroma, nós temos aqui a presença de grânulos de amido, que vocês veem representados aqui em laranjado. A presença desses grânulos de amido indica que esse cloroplasto está ativo, né, no processo fotossintético, porque ele representa o produto da síntese orgânica, né, a formação dos açúcares, tá, que são temporariamente armazenados na forma de amido. Tudo bem? Se a gente for pegar um desses tilacoides isolados que vocês estão vendo aqui, ó, vou puxar ele para fora, na flechinha, tá? Ele também vai ter um ambiente interno que eu mostrei para vocês no slide anterior, tá? A matriz interna do tilacoide nós chamamos de lúmen, tranquilo? Então, a membrana do tilacoide, ela separa dois ambientes, ou duas matrizes, né? Para fora da membrana nós temos o estroma, na região interna da membrana do estroma nós temos, da membrana do tilacoide, nós temos o lúmen, certo? Bom, dentro dessa estrutura do cloroplasto, nós podemos didaticamente separar os eventos da fotossíntese, tá? Para a gente conseguir ter uma melhor compreensão e estudá-los aqui na disciplina, tá? Nós podemos dividir, né, as etapas da fotossíntese em três, tá? Uma primeira fase, onde nós temos a absorção da energia luminosa pelos pigmentos, tá? Uma segunda fase, onde a energia luminosa vai ser transformada em energia química, moléculas de ATP, e no poder redutor, moléculas de NADP-H2, certo? Na terceira fase, na terceira etapa das reações, então nós temos a síntese orgânica, que é o final do processo, onde as moléculas de ATP e NADPH2 vão ser utilizadas para a incorporação do CO2 em uma molécula orgânica. Tudo bem? Dentro da estrutura do cloroplasto, então nós vamos ter as fases 1 e 2 ocorrendo nos tilacoides, tá? Então são fases dependentes dos pigmentos que estão na membrana do tilacoide. E a terceira fase, que é a fase de síntese orgânica, ocorrendo na matriz do cloroplasto, que é o estroma. Bom, então nós vimos um cloroplasto típico de planta C3, tá? Você já deve ter ouvido falar em algumas das disciplinas que vocês fizeram das plantas C4. Então, a planta C4 é um mecanismo evolutivo do metabolismo fotossintético em condições de clima tropical, tá? Nós temos, né, em relação ao número de espécies de planta C3, poucas espécies de planta C4, que habitam principalmente em regiões de clima tropical, tá? Na segunda e na terceira parte do conteúdo de fotossíntese, a gente vai descrever, né, melhor todo o processo, todo o metabolismo fotossintético nessas plantas, ok? Mas, como essas plantas são uma evolução do metabolismo C3, elas começaram, né, essa evolução a partir de mudanças anatômicas em relação a plantas C3. Tá? O que vocês têm aqui? Ó? Aqui nós temos o corte transversal de uma folha de planta C3. Tá? Aqui vocês podem identificar a epiderme superior, parênquima palissádico, né? Parênquima lacunoso, que nós chamamos, né, em conjunto o mesofilo. Aqui a epiderme inferior, estômato, e aqui o feixe vascular. Tá? As plantas C4, durante o início do seu processo evolutivo, tá, desenvolveram alterações anatômicas foliares, tá, chamadas de anatomia Kranz. Essas plantas C4 apresentam, né, a presença de bainha do feixe vascular. O que representa a bainha do feixe vascular? É um conjunto de células justapostas, tá, que recobrem toda a extensão do feixe vascular, tá, na porção mais interna da folha. Dependendo da espécie, nós podemos ter de 2 até 5 camadas de células que compõem essa bainha do feixe vascular, certo? Aqui eu estou mostrando para vocês, então,
né, uma folha de milho, tá, que é um exemplar de planta C4. Aqui nós temos as nervuras da folha, tá, onde estão os feixes vasculares. Tá? E aqui vocês conseguem ver, né, onde eu estou apontando com laser, né, o feixe vascular e esse conjunto, né, essa camada de células que revolve o feixe vascular, então que são as células da bainha. Tá? Então, em termos de organização, tá, nós separamos as células da folha dessas plantas, né, com relação ao feixe vascular. Primeiras camadas de célula ao redor do feixe vascular, a bainha do feixe vascular, e mais externamente, né, nós temos então as células do mesofilo. Tudo bem? Então, planta C3 tem apenas mesofilo, planta C4 tem células do mesofilo e células da bainha do feixe vascular. Bom, se existem dois tipos de célula, né? Cada uma dessas células apresenta um tipo específico, né? Uma conformação específica de cloroplasto. Tá? Isso também faz parte do processo evolutivo. Aqui nessa imagem vocês veem um cloroplasto típico do mesofilo de uma planta C4. Tá? Percebam que morfologicamente ele é muito semelhante ao cloroplasto de planta C3. Tá? Tilacóides empilhados, as lamelas, né? A matriz do estroma. Tá? E uma diferença que chama a atenção aqui para nós é a ausência dos grânulos de amido no estroma, que estavam presentes lá no cloroplasto da planta C3. Certo? O que acontece aqui? Né? Esse cloroplasto do mesofilo da planta C4, ele não realiza a terceira fase da fotossíntese, ou seja, ele não realiza a síntese orgânica, mas ele tem uma participação extremamente importante nas fases de absorção e conversão de energia luminosa. Tudo bem? Isso explica a ausência dos grânulos de amido aqui no estroma. E aqui então nós temos um cloroplasto típico da bainha vascular de uma planta C4. Tá? Então aqui nós temos diferenças morfológicas, os tilacoides não estão empilhados e sim estão dispersos pelo estroma, tá? Ainda assim conectados, embora aqui não apareça na imagem as lamelas. Tudo bem? E aí vocês têm uma grande quantidade de grânulos de amido no estroma desse cloroplasto, certo? O que isso significa? Significa que esse cloroplasto, além de realizar as fases 1 e 2 da fotossíntese, ele realiza a síntese orgânica, ou seja, a transformação, né, ou a incorporação, perdão, do CO2 em composto orgânico que depois, né, gera os grânulos de amido aqui no estroma. Tudo bem? Vocês poderiam perguntar para mim por que os tilacoides do cloroplasto da bainha vascular estão dispersos, né, ao contrário dos do mesofilo, onde eles estão empilhados. Né? A explicação para esses tilacoides estarem dispersos dentro do estroma do cloroplasto, tá, é a incidência de luz. Percebam vocês que como as células do mesofilo estão mais nas camadas mais externas da folha, tá, elas têm mais acesso à energia. Então os tilacoides podem ficar empilhados. E muitas vezes eles estão mais empilhados de acordo com a incidência luminosa, até para fugir do excesso de radiação. Tá? Como as células da bainha vascular são mais internas na estrutura da folha, a intensidade luminosa é um pouco mais baixa, de modo que esses tilacoides permanecem dispersos para aumentar a superfície de interceptação da radiação. Tudo bem? Bom, vista a estrutura dos cloroplastos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os pigmentos fotossintéticos. Então, pigmentos fotossintéticos são pigmentos que atuam de forma direta ou indireta nas reações da fotossíntese, certo? Esses pigmentos estão localizados na membrana dos tilacoides, tá? E são divididos principalmente em dois grupos, os carotenoides e as clorofilas. Os carotenoides são divididos entre carotenos, que possuem coloração alaranjada, e as xantofilas, que possuem coloração amarelada. Tá? As suas principais funções dentro das reações da fotossíntese são atuar, né,
como moléculas de absorção de energia, lá no complexo de antenas, que nós vamos estudar em seguida, por apresentarem uma alta superfície de absorção, tá? E também no caso das xantofilas atuarem na dissipação do excesso de energia, como mecanismo de fotoproteção. Nós vamos estudar isso aqui no final da nossa aula de hoje ainda, ok? Então esses são os carotenoides, e aí nós temos as clorofilas. As principais clorofilas encontradas em vegetais superiores são as chamadas clorofila A, que possui uma coloração verde mais escuro, e a clorofila B, que tem coloração verde mais clara. Aqui vocês têm a estrutura geral de uma molécula de clorofila. Tá? Então ela é composta por esse anel reativo, que também pode ser chamado de anel de porfirina. Tá? Esse anel de porfirina tem um átomo central de magnésio, rodeado por 4 átomos de nitrogênio, certo? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar que a deficiência de magnésio ou que a deficiência de nitrogênio em plantas provoca um amarelecimento. Tá? Esse amarelecimento é explicado pela carência na síntese de clorofila quando falta um desses nutrientes. Tá ok? Ligado a esse anel reativo, esse anel de porfirina, nós temos um fitol. Esse fitol é uma cauda, né? Ele é um álcool com 20 carbonos, que é responsável por ancorar, né? Fixar a molécula de clorofila na membrana do tilacoide, como a gente viu lá atrás. Tudo bem? Aí nós temos uma diferença sutil, né, de conformação de moléculas, variando entre clorofila A e clorofila B. A clorofila A tem um radical metil ligado a um dos anéis, a um dos carbonos do anel de porfirina, enquanto a clorofila B tem um radical aldeído ligado a esse mesmo carbono. Tá? O fato de alterar, né, esse radical muda sutilmente, né, as propriedades espectrais da clorofila, certo? De modo que nós podemos afirmar que a clorofila A é um pigmento essencial para a fotossíntese, porque ela atua na fase 1, que é a absorção da energia, e também atua na fase 2, onde nós temos a transformação da energia luminosa. Tá? Enquanto a clorofila B pode ser considerada como um pigmento acessório, porque ela só atua na fase 1 da fotossíntese. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, tá? Para o arquivo não ficar muito grande. E na sequência eu já vou voltar para a gente começar a falar sobre luz e sobre as reações luminosas da fotossíntese, ok?